seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e no mês de outubro eu fiz uma série de videoaulas revisando os principais temas que caem no Enem de História e de Filosofia. Vou deixar a playlist aqui para vocês assistirem. A aula de hoje de História e a próxima aula de Filosofia vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos revisar alguns exercícios que caiu no Enem. Eu vou fazer aqui junto com vocês exercícios de História que já caíram no Enem. Vamos então para a questão de número 1, que caiu no Enem no ano de 2018. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de, letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental, letra B, atender a necessidade familiar de obediência infantil, letra C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, letra E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Bom, na videoaula sobre o Estado Novo, eu falei para vocês que foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E o DIP ele tinha dois objetivos. Primeiro era a censura e o segundo era fazer uma propaganda positiva sobre o governo de Getúlio Vargas. Então, ele só falava coisas positivas a respeito do governo varguista, da era Vargas, e censurava aquilo que criticava, aquilo que falava mal do Getúlio Vargas. Então, o DIP ele tinha esses dois objetivos. Tanto é que eu dei o exemplo de quando foi decretado a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Eu falei que foi feita uma propaganda imensa nas rádios, no cinema, apoiando o Getúlio Vargas, parabenizando o Getúlio Vargas pela CLT. Então, o DIP, ele tinha essa publicidade muito forte, favorecendo o Getúlio Vargas, como se ele fosse um excelente governante, fazendo uma propaganda muito positiva mesmo sobre o governo de Getúlio Vargas, como se ele fosse um líder carismático. Tanto é que muitas pessoas falam Getúlio Vargas é o pai dos pobres, então tem muito esse apelo carismático do Getúlio Vargas, né? Esse apelo de ele estar ali junto com o povo, junto com as massas. Então o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, tinha uma publicidade muito forte sobre o Getúlio Vargas, né? Favorecendo a imagem do Getúlio Vargas como esse líder carismático. Então a resposta correta é a letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Vamos então para a questão de número 2, que caiu no Enem em 2017. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre, letra A, etnia e miscigenação racial, letra B, sociedade e igualdade jurídica, letra C, espaço e sobrevivência cultural, letra D, progresso e educação ambiental, letra E, bem-estar e modernização econômica. Temos então um trecho da Constituição de 1988, Constituição vigente, falando da diversidade cultural dos indígenas, reconhecendo essa diversidade cultural e reconhece também que eles são donos da terra, que eles têm a posse originária da terra, porque eles são os povos originários, eles estavam aqui antes
de chegarem os brancos, enfim. Eles já habitavam aqui o Brasil, então esse artigo reconhece a sua diversidade cultural e reconhece a posse dos indígenas à terra. Até fala a questão que a União tem que demarcá-las, proteger, enfim. Então fala sobre essa questão. Então a resposta correta é a letra C, espaço e sobrevivência cultural. Por quê? Porque esse artigo está falando da historicidade, da relação histórica que os indígenas têm com o espaço, com a terra, falando que eles têm o direito à posse originária, que deve demarcar essas terras, e também fala da sobrevivência cultural, dessa diversidade de costumes, dessa diversidade de etnias. Então, por isso que a resposta correta é a letra C. Terceira questão que caiu no Enem em 2019. A cidade e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Dalan Malcaus, Nação Zumbi e Chico Science. A letra da canção do início dos anos 1990 destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros, que se refere ao Letra A, déficit de transporte público. Letra B, estagnação do setor terciário. Letra C, controle das taxas de natalidade. Letra D, elevação dos índices de criminalidade. Letra E, desigualdade da distribuição de renda. Essa é muito fácil, né, gente? Já tá explícito aí no trecho da canção do Nação Zumbi que o de cima sobe e o de baixo cresce, sempre uns com mais e outros com menos. Tá falando da distribuição de renda. Então é a letra E, desigualdade da distribuição de renda. Ele tá falando daquela mesma história, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Uns com mais, outros com menos, o de cima sobe e o de baixo desce. Então ele tá falando da distribuição de renda. Então a letra correta é a letra E. Questão número 3 foi muito fácil, não é? Então vamos então para a questão de número 4, que caiu no Enem em 2009. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão: letra A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e o totalitarismo. Letra B, enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. Letra C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. Letra D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. Letra E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Bom, então ele está falando aqui que na primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a escreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Que conflitos e processos foram esses? Foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra de 1914 até 1919 e a Segunda Guerra de 1939 até 1945. Então, quais acontecimentos que ocasionaram essas duas guerras? A Primeira Guerra Mundial foi ocasionada, o estopim dela foi por causa de quê? Foi por causa da crise do colonialismo, enfraquecimento do Império Britânico, declínio britânico, corrida armamentista ou a Revolução Bolchevique? A crise do colonialismo. A gente sabe que a Inglaterra e a França estavam passando por um processo de neocolonialismo, estava dividindo a África e a Ásia entre essas duas potências. Tem até uma charge
que mostra essas potências dividindo esses continentes como se fosse uma pizza, uma fatia para cada um. Então, quando esse sistema entra em colapso, aí ocorre a Primeira Guerra Mundial. Então, a resposta correta é a letra A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e o totalitarismo. E a Segunda Guerra Mundial? Tem videoaula aqui no canal sobre a Segunda Guerra. O que ocasionou a Segunda Guerra Mundial? A ascensão de regimes autoritários. Tanto é que eu começo o vídeo falando como que os nazistas chegam no poder na Alemanha e como os fascistas chegam no poder na Itália, que foi por causa da ascensão desses regimes totalitários, regimes autoritários, fascistas, de extrema direita, que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial, por causa de suas políticas expansionistas, enfim. Então a resposta correta é a letra A. Vamos então para a questão de número 5, mais recente, caiu no Enem de 2020. Porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que a Constituição permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. História da Companhia de Jesus no Brasil, Serafim Leite. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa, ao buscar justificar letra A, propagação do ideário cristão, letra B, valorização do trabalho braçal, letra C, adoção do cativeiro na colônia, letra D, adesão ao ascetismo contemplativo, letra E, alfabetização dos indígenas nas missões. Então, essa é mais uma questão de interpretação do texto, porque o texto está falando sobre a Companhia de Jesus, os jesuítas. E onde os jesuítas atuaram? Na colônia, no Brasil. Então, está falando aí no texto, defendendo que os jesuítas precisam ter escravizados. Para os escravizados, está falando aí, buscar a lenha, a água, fazer o pão que se come e outros serviços. Por que eles precisam de escravizados? Para os jesuítas não fazerem essas atividades, porque eles têm outras atividades para exercer. Então, como essas são atividades do dia a dia, mais braçal, pegar água, fazer esses serviços, então esse texto está defendendo que os jesuítas devem ter escravizados. Então, a resposta correta é a letra C, adoção do cativeiro na colônia. Por quê? Porque ele está defendendo, ele está tentando justificar, como a pergunta diz, ele está tentando justificar a presença de escravizados na colônia para atuar ali junto com os jesuítas, para os jesuítas terem escravizados. Então, por isso que a resposta correta é a letra C. Essa foi a videoaula de hoje, resolvendo alguns exercícios que já caíram no Enem. Espero que tenham gostado desse mês de revisão para o Enem. Espero ter te ajudado nesse momento de preparação para essa prova tão importante que vocês vão fazer agora em novembro. Bons estudos e vejo vocês quinta-feira para resolver exercícios de filosofia que já caíram no Enem. Bons estudos e até mais!